Olá, irmãos! Estamos começando mais uma Quinta com Deus. E a igreja não parou. Ela continua fazendo tudo que ela fazia antes da pandemia. Agora, de forma híbrida, tanto presencial como virtual. Então, eu quero chamar você para conhecer nossos trabalhos, conhecer a igreja e saber que nós estamos aqui também, servindo a Deus e proclamando o reino do Senhor. E é uma alegria estar com todos os nossos irmãos que estão online e todos aqueles que poderão assistir esse vídeo depois, porque ficará alocado aí no nosso canal aí no YouTube. Eu quero convidar você para conhecer nosso trabalho, né? Se inscrevendo no nosso canal. É muito importante que você interaja conosco no chat aqui, né? Deixando seus comentários e fazendo parte daquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Eu sou o pastor Alain, pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, aqui no norte de Minas, uma igreja centenária, 103 anos e com certeza caminhando cada dia com a certeza de que Jesus Cristo voltará. E os estudos da Quinta com Deus é para promover edificação e crescimento espiritual, para que todos entendam o propósito de Deus e por que Jesus Cristo veio, em que nós temos os fundamentos para se manter firme na presença dele. Então eu convido você para conhecer essa série. Nós já estamos na 13ª parte dela e você vai conhecer mais um pouco do trabalho que estamos fazendo. Mas eu quero também chamar a atenção para o nosso final de semana. Esse sábado, depois de amanhã, dia 26, nós teremos aí o encontro dos homens e o encontro das mulheres. É importante que as mulheres venham com seus esposos e os esposos venham com as suas esposas para participar desse trabalho. Também homens solteiros, né? E a igreja se envolvendo, o trabalho da MCM envolve hoje não só mulheres casadas, mas abrange as jovens, abrange todo. É feito um trabalho lindo nesses encontros. E queremos convidar você para estar conosco, participando agora, sábado que vem, dia 26, às 17 horas. É lógico que tem as restrições, mas com uso de máscara, com distanciamento, com certeza seremos muito edificados. Então eu quero mostrar aqui o vídeo das nossas irmãs, convidando você, irmã, para participar conosco. E logo em seguida, o vídeo dos homens, para encorajá-los a vir participar conosco, tá bom?
Muito bem, irmãos, que bênção a gente poder aqui compartilhar com os irmãos e amigos da nossa programação. Então, eu quero falar um pouco mais da nossa série, né? Essa série que já está chegando ao final, já estamos praticamente, né, chegando à última preposição. Nós estamos na preposição por. A gente começou essa série baseado no livro de John Stott, que é esse livro que está aqui nas minhas mãos, A Vida em Cristo, que ele propõe trabalhar essas preposições do Novo Testamento que se relacionam à pessoa de Cristo. Lembrando sempre que nossa vida, né, tem uma ligação, uma conexão, né? Vida cristã é uma ligação forte com Cristo, é uma ligação pessoal com Cristo. Em essência, o cristão é alguém que se identifica pessoalmente com Jesus. E o cristianismo sem Cristo é um baú sem tesouro, como diz John Stott, é uma moldura sem retrato, um corpo sem vida. Cristo vem a cada um de nós com um chamado individual. Por isso mesmo ele disse, venha a mim e siga-me. Então é interessante que você conheça toda essa série, né? Está aí no nosso canal do YouTube, toda essa série, com essa logo aí, a vida, né? A vida em Cristo, com essas preposições ao lado, você pode identificar facilmente aí, fazer até uma playlist e maratonar, né, nossa série de estudo. É muito importante que você pegue lá do início e vai caminhando. Sempre eu faço uma introdução resumindo tudo que eu falei para que a gente possa encontrar. Como hoje, nós vamos fazer um breve resumo de todas as preposições e entrar na preposição que nós estamos terminando hoje, né? A vida por Cristo. Então é interessante que você cresça junto conosco, porque na verdade é um estudo cristológico, né? Principalmente no sentido da obra de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez por nós, os fundamentos dessa relação com Ele, né? Essa caminhada, essa jornada que nós temos com Ele, e sem dúvida você vai crescer muito. Então eu te convido a conhecer, porque sem dúvida a vida cristã começa quando, por mais hesitantes e vacilantes que sejamos, nós temos que responder ao chamado de Jesus. E é esse chamado, é um chamado de cada dia a gente descobrir mais e mais a pessoa de Jesus na nossa vida e crescer, né, nessa relação pessoal com Ele. Essa relação pessoal com Ele é que constrói em nós, primeiramente, a certeza da nossa vida com Ele e a certeza da nossa vida cristã e da nossa salvação, que Ele mesmo nos disse, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então nós descobrimos que Cristo é o nosso mediador, nosso fundamento, o doador da vida e nosso Senhor, o segredo e o alvo da nossa vida, e nós ainda vamos estudar as outras partes que nós vamos considerar que por Cristo, aquele que nós amamos e por causa do seu amor somos impulsionados a fazer a obra dele e viver por meio de Jesus Cristo, sobre ele, nele, sob ele, com ele, por ele e como ele. Então convido você para essa jornada, para que juntos a gente possa crescer, identificando cada dia na nossa jornada com Cristo essa identidade que ele mesmo nos deu. Hoje nós somos cristãos, porque temos a certeza dessa identidade com Cristo. Amém? Então vamos orar, vamos pedir a Deus para estar abençoando esse estudo, abençoar aqueles que poderão assistir depois, né? Essa transmissão, e assim todos nós sejamos edificados. Vamos orar. Senhor, abençoe esse estudo, essa transmissão, tanto os que estão online nos assistindo, como aqueles que irão assistir depois essa transmissão, todos sejam abençoados e acrescentados, para que esse estudo promova fé, promova crescimento, desenvolva a nossa caminhada, dê firmeza na nossa caminhada. É por isso que nós estamos em Ti, Senhor, e é por isso que rogamos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, com isso, eu quero convidar você para a gente louvar o Senhor nesse instante, né? Já louvar e começar, né, a abrir o nosso coração e já desde já falando, Deus, eu te agradeço. Te agradeço por tudo, Senhor. Agradecer ao Senhor. Vamos assim fazer através dessa canção. O que Ele fez
e o que Ele ainda vai fazer por nós todos os dias. Aleluia, Deus. Diga ao Senhor: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Ó nosso Deus, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço a ti. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar.
Deus que não cansa de amar. Em meio a nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Muito bem, irmãos. Nosso Salvador é lindo, né? Nosso Salvador realmente é maravilhoso. E é nesse sentido que nós estamos estudando Ele, nosso Salvador Jesus, a obra dele nas nossas vidas. Então, queridos, eu vou transitar aqui para nossa, para o nosso layout de slide, para você estar acompanhando conosco o estudo desta noite, tá bom? Vamos então abrir nosso coração, deixar Deus ministrar e abençoar ricamente as nossas vidas. E é com alegria que eu saúdo todos que já chegaram aí, que estão online conosco, para participar desse estudo. Então vamos lá. Olha que bênção, né? A gente poder aqui estar fazendo essa série. Estamos aí praticamente já no final das preposições. Só vai faltar uma, como, né? A vida como Cristo. Isso aí vai ficar para a semana que vem. Mas nós vamos estudar aqui, terminando, né? Porque quinta-feira passada nós ficamos só com a primeira parte da preposição por. Mas eu queria fazer aqui um breve resumo das preposições estudadas para que a gente encaixe exatamente aonde nós paramos, tá certo? Então fique conosco aqui, esteja atento aí os nossos slides e juntos nós vamos aqui aprender esse tema. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito bem. Nós começamos nossa jornada nessa série falando da ligação que existe, né? Por meio que nos mostra a mediação de Cristo, que é uma iniciativa da graça de Deus, né? Por meio de Cristo é que nós fomos salvos. Isso tudo foi obra de Deus, né? Iniciativa de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, em seguida nós vimos a preposição sobre, e nós vimos uma íntima ligação aí, né, entre mediação e fundamento, porque sobre Cristo é uma resposta, né? Então Deus agiu por meio de Cristo e nós descansamos sobre o que Ele fez. Deus falou por meio de Jesus Cristo e nós edificamos nossa vida sobre essa revelação única de Jesus. E nisso nós temos então a doação da vida de Cristo. E aí passamos a ter a vida em Cristo. Que é aí que entra o ponto-chave, né, da nossa relação pessoal com Cristo. Estar pessoalmente unido a Ele. E nessa ligação, né, por estar em Cristo, nós recebemos 3 benefícios, 3 bênçãos, né, de estar em Cristo. A bênção de um novo status, por quê? Porque passamos a ser filhos de Deus, né? A bênção de uma nova comunidade, porque passamos a pertencer ao corpo de Cristo, à comunidade da fé, e juntos crescemos, né, nessa unidade. E a bênção, a bênção de uma nova vida, eu fiz aqui uma confusãozinha. A bênção de um novo status, a bênção de uma nova vida, porque é uma vida transformada,
né? A bênção de se tornar filho de Deus e a vida de se tornar transformado por Jesus Cristo. Em seguida, a bênção de uma nova comunidade fazendo parte do corpo de Cristo. Assim, tá resolvido agora. Agora ficou fácil para vocês entenderem comigo. Então, a bênção de um novo status, a bênção de uma nova vida, a bênção de uma nova comunidade. Esse estudo está lá para trás já, né? Mas você pode achar aí no nosso canal e entender claramente essas 3 bênçãos que eu acabei de mencionar. Em seguida, nós vimos que então passamos a estar sob o jugo de Cristo, que é a outra preposição, sob, né? E estar sob o jugo de Cristo, nosso Senhor, vai refletir nessas 2 questões. Nossa mente sob o jugo de Cristo e nossas vontades sob o jugo de Cristo. Importante isso, porque passamos a ser do Senhor, entregamos a vida a Ele e nós passamos a estar sob o jugo de Cristo. E é Ele que está acima e nós estamos abaixo, né? É Ele que governa, é Ele que está acima, guiando as nossas vidas. Então precisamos ter uma mente subjugada a Cristo e nossa vida, nossas vontades subjugadas a Cristo. E nisso descobrimos o nosso segredo com Cristo. O segredo de estarmos escondidos com o Senhor. Né? Eu vou falar sobre isso aqui no slide, né, para relembrar esse ponto. Por isso que a gente não pode esquecer que a nossa vida com Cristo não é só uma questão do futuro. Porque a gente fala assim, estarei com Cristo, né? Remete ao futuro, mas já temos que pensar que estar com Cristo é estar agora, no presente, né? No presente. E nisso nós compartilhamos de 4 eventos principais que é, de fato, o que marca a nossa relação pessoal com Cristo. Porque nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, né? Somos o quê? Escondidos com Cristo, que esse é o nosso segredo, e subiremos com Cristo, estaremos para sempre com Ele, porque Ele irá voltar. É o retorno dele para buscar a sua igreja. Então, esses 4 eventos nos ligam com Cristo, tá certo? Se você quer saber mais, vai ter que estudar lá para trás, rever essa Quinta com Deus e participar assim, inteiramente desses 4 eventos principais que nos ligam com Cristo. E nisso gerará consequências práticas, né? Passaremos a ter novas ambições, novos padrões e novos relacionamentos. De fato, a nossa vida é totalmente transformada nessa jornada com o Senhor, certo? E aí, entramos na nossa preposição atual, por Cristo, nosso alvo, né? Nosso alvo, nosso objetivo. Então, a gente encontra isso como? Se nós propomos andar com Cristo, estar em Cristo, né? Nós temos que lembrar que agora nosso alvo é tudo por Ele. Então, devemos colocá-lo sempre à nossa frente. Sempre. Mantê-lo constantemente em nossa mente diante dos nossos olhos. Nossa vida deve ser dirigida a Ele. E nossa vida deve ser dirigida a Ele. Nossa ambição deve ser agradar e servir e obedecer a Ele, e nossa maior preocupação deve ser a de que em todas as coisas Ele seja glorificado. Porque nós colocamos Cristo como nosso alvo, agora tudo faço por Cristo. Essa relação tem que ser cada dia alimentada e fortalecida. Então, é interessante que quando a gente estudou semana passada sobre esse tema, a gente então colocou aqui uma frase muito interessante, né? Essa frase veio de Viktor Frankl, que era professor de psiquiatria e neurologia na Universidade de Viena, e ele foi vítima da tirania nazista e no campo de extermínio de Auschwitz, né? Auschwitz. E ele percebeu que os prisioneiros com a maior probabilidade de sobrevivência
eram aqueles que sabiam que havia alguma tarefa à espera deles. E ele cita a máxima de Nietzsche, que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E acrescenta seu próprio comentário aqui, dizendo: o esforço para encontrar um sentido na vida é a principal força motivadora do homem. Esse sentido, continua ele, pode ser uma pessoa, uma causa, uma responsabilidade, um objetivo e até mesmo o próprio Deus. Então, se nós colocarmos as nossas vidas na causa de Cristo, ser Ele o sentido da nossa vida, construímos a nossa identidade com Ele. Então, Viktor Frankl, ele disse ainda mais essa frase que estou colocando aí para vocês: nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Esse sentido que o cristão tem que ter em Cristo. Essa relação tem que ser forte, né? Porque a partir disso é que nós construímos esse senso, esse sentido de que minha vida é por causa dele, para a obra dele, certo? E aí então John Stott, ele vai dizer o seguinte, que quando nós temos Cristo, né, nosso alvo, por Cristo, nosso alvo, ele diz que isso afeta diretamente os nossos relacionamentos. E aí ele diz essa frase no livro dele: somente quando vivemos para Cristo, podemos aprender a viver em harmonia uns com os outros. Então, nesse sentido, por Cristo, nosso alvo, atinge diretamente os nossos relacionamentos. E aí, na semana passada, nós passamos a estudar esses relacionamentos, né, que está ao nosso redor, né? Primeiro nós vimos nossos relacionamentos na igreja. E a gente viu isso através do texto de Romanos, né, 14, quando Paulo fala, né, de um conflito que havia na igreja, e ele mostra claramente que há dois grupos, os fortes e fracos. Como que os fortes cuidam dos fracos? Como é que os fracos devem suportar os fortes? Como é que os fortes devem estar também suportando os fracos? E a gente falou dessa relação que deve existir de forma harmoniosa na igreja. Discussões, opiniões diferentes sempre vão existir. Mas como é que a igreja trabalha? Como que Cristo, o que Cristo nos deixou em relação para que por Ele, né, por causa dele, para a obra dele, devemos relacionar bem na igreja de forma harmônica? O que Ele nos deixou de princípios? E aí nós estudamos essa parte de Romanos e Paulo nos dá uma aula tremenda de como devem ser os relacionamentos na igreja. Hoje nós queremos falar sobre nossos relacionamentos no trabalho e nossos relacionamentos no mundo. Então vamos lá? Então, primeiro aí, nossos relacionamentos no trabalho. Então, esse é o nosso primeiro ponto desta noite. E aí nós vamos caminhando nessas 3 esferas de relacionamentos da nossa vida. Então vamos pegar um texto. Vamos pegar esse texto de Colossenses 3, 22 a capítulo 4, verso 1, onde Paulo fala dos nossos relacionamentos no trabalho, né? Olha o que diz aqui: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Gente, é nesse sentido que a gente precisa alinhar os nossos corações, né? Entendendo como devem ser nossos relacionamentos no trabalho. Então,
essa passagem aqui de Paulo em Colossenses nos lança a luz, né, sobre os deveres cristãos entre empregadores e empregados. Embora aqui fala de escravos, né, eu quero esclarecer que não há justificativa nenhuma para a instituição da escravidão, né? O próprio conceito de um ser humano possuir outro, irmãos, isso não retrata de maneira nenhuma amor e bondade. Então é desumanizador, né? E chega a ser indefensável essa questão da escravatura. Infelizmente, a história revela isso, e lá no contexto de Roma, né, a escravidão existia. Mas é aqui que entra, né, o Evangelho começa a trazer transformações. Embora não pôde, de início, né, quebrar essa questão da escravatura, mas Paulo trouxe princípios aqui diferentes, norteadores para uma nova relação entre escravos e patrões, vamos dizer assim, né? Senhores, escravos e senhores. Então, na verdade, a exigência aqui do apóstolo em Colossenses 4:1 é de que os senhores escravos deveriam mudar esse tratamento para algo mais justo e direito, né? Embora estivesse aquém da libertação deles, mas aqui já começa uma grande revolução, não é verdade? E aqui há um apelo pela justiça. E isso levou, no devido tempo, ainda que demorou um pouco, houve a abolição de todo esse terrível sistema, né, de escravatura. Enquanto Paulo fala para os empregadores, né, para os senhores isso, ele também fala para os escravos, que eles também tivessem uma mudança radical, né, que aqui o princípio é que eles discernissem Cristo no outro, né? Tanto os patrões, os senhores para com os escravos, e os escravos para com os senhores. Então, aqui ele faz uma observação, né? Que esses escravos deveriam ser obedientes aos seus senhores terrenos, e não apenas quando os senhores estivessem observando eles, mas que eles tivessem como principal ambição, né, lembrar que eles estavam servindo a Cristo. Ainda que fosse ali, né, fazer um trabalho, mas que ali houvesse nos escravos um coração lembrando que eles estão ali fazendo aquele trabalho para Cristo. Então, seja um trabalho, né, sujo, fácil, difícil, nobre, servil, né, interessante ou enfadonho, mas que ele deveria trabalhar com todo o coração para com o Senhor e não para os homens. É um princípio aqui, né? É um princípio. Assim como para os patrões, os senhores, tratasse com direito, com justiça os seus escravos. Então aqui começou uma grande revolução, né, de mudança nessa relação. Então você vê que para ambos, né, é a Cristo Senhor que eles estavam servindo, e tanto senhores como escravos receberiam a recompensa por isso. Então eu quero lembrar aqui, ó, os dois versículos que mostram para os escravos. Olha o que ele diz: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Colossenses 3:24. E para os senhores, olha o que foi dito: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Então vocês observam que não é um desequilíbrio aqui, não. A proposta do Evangelho, a proposta de Cristo é para que houvesse uma mudança de referencial. Agora o referencial é Cristo. E tanto escravos como senhores escravos, tanto tinha que existir mudança, né? Os escravos seriam recompensados pelo trabalho pelo Senhor. E os senhores escravos tinham que, por direito e justiça, porque eles estavam diante de um Senhor no céu. Viu? Percebeu como é interessante, né? Então,
Então é importante que a gente possa entender isso, porque em ambos os casos o ensino é essencialmente o mesmo. Tanto o escravo quanto o senhor de escravos tinham o mesmo Senhor nos céus, ambos eram chamados a servi-lo e viver para ele. E ambos um dia teriam que prestar contas a Jesus. Saber que Jesus Cristo era Senhor e juiz de ambos transformaria esse relacionamento. E a gente pode perceber que, de verdade, se a gente viver esses princípios, a relação do nosso trabalho será diferente. Então, cada um deve ver Jesus Cristo, Senhor e juiz, no outro e se comportar em relação ao outro como se comportaria em relação a Cristo. Então, o trabalho do escravo seria cuidadoso e o tratamento do Senhor justo, porque ambos manteriam os olhos em Cristo. Então, esse princípio, irmãos, simples, ele pode transformar o trabalho, melhorar todos os relacionamentos. E aí eu queria citar aqui uma história muito interessante que o senhor Samuel Chadwick, né? Ele tornou essa história conhecida porque é uma história dele, né? Ele estudou numa escola e certa vez um pregador, né? Foi lá pregar, né? E ele contou a história de John Newton, que John Newton ele queria ser o melhor engraxate, né? O melhor engraxate, porque ele entendeu que ele queria servir a Cristo. Ele queria lustrar os sapatos como se fossem os sapatos de Cristo. E aí quando Samuel Chadwick ouviu essa história de John Newton, ele pegou aquela história para ele. Por quê? Olha só, eu vou contar a história dele. Ele disse que ele tinha uma obrigação. A obrigação dele era limpar e engraxar os sapatos do pai. E aí ele escreveu assim no diário dele: eu odiava limpar botas, sobretudo as de borracha do meu pai. O domingo de aniversário foi um dia chuvoso e a limpeza das botas na manhã seguinte foi terrível. Comecei com as botas de borracha, partindo do princípio de que é melhor lidar logo com a parte enfadonha de uma tarefa. Eu as limpei e as coloquei no chão com uma sensação de alívio. Então, enquanto eu olhava para elas, o que o pregador havia dito sobre limpar botas, como se esse serviço fosse feito para Jesus Cristo, foi um desafio para mim. Fiquei perguntando-me se aquelas botas ficariam bem nos pés de Jesus Cristo. Como resposta, peguei as botas e comecei a limpá-las de novo. Foi uma coisa simples de fazer, mas acredito que foi a mais importante que já fiz na vida. Adquiri o hábito de cumprir os deveres mais simples, como se fossem para e por Jesus Cristo. Olha, isso aqui, irmãos, é o princípio que eu estou acabando de dizer aqui, usando os textos do apóstolo Paulo. Então, é possível varrer uma sala como se fosse de Jesus Cristo. Como se Jesus Cristo fosse nos fazer uma visita e quiséssemos que o lugar ficasse impecável para ele. Uma jovem serva que certa vez foi questionada sobre como sabia ser uma cristã convertida, respondeu: bem, veja, eu estava acostumada a varrer a poeira para debaixo do tapete, mas agora já não faço mais isso. Então, irmãos, é possível visitar outra pessoa como se Jesus Cristo vivesse ali. É possível digitar uma carta como se Jesus Cristo fosse lê-la. É possível atender um cliente como se Jesus Cristo estivesse vindo fazer compras naquele dia. É possível tratar um paciente como se Jesus Cristo estivesse naquela cama de hospital. É possível preparar uma refeição
como se fôssemos Marta na cozinha e Jesus Cristo estivesse ali para comer conosco. Gente, é importante a gente refletir sobre isso, porque nós trabalhamos. A gente acha que trabalho está ligado à profissão. Trabalho é relação a tudo. Aos serviços domésticos, aos serviços na igreja, aos serviços profissionais, a tudo que nós fazemos. E você entendeu esse princípio para você aplicar na sua vida? Nossos relacionamentos no trabalho? Eu gostaria de citar aqui um hino que é uma verdadeira poesia de George Herbert, que no início do século XVII expressou esse sentimento de uma forma peculiarmente curiosa. Olha o que ele disse: ensina-me, meu Deus e Rei, a ver-te em todas as coisas, e em qualquer coisa que eu fizer, a fazê-la como se fosse para ti. Um homem que olha a janela pode fixar nela os olhos, mas se lhe aprouver, ele pode ir além dela e então o céu espreitar. Todos podem de ti tomar parte, nada pode ser tão irregular que a tintura, por amor a ti, em límpido brilho não possa transformar. Um servo com essa disposição torna divina a sua labuta. Quem vai raçá-la por tuas leis faz isso e o faz bem. Esta é a famosa pedra que tudo transforma em ouro, pois aquilo que Deus toca e possui não pode ser visto com descaso. Que Deus nos abençoe e que a gente aprenda a aplicar esses princípios em tudo que fizermos e que a gente encontre Cristo em tudo isso, que a gente agrade a Cristo acima de tudo, porque quando nós agradamos o Senhor, as coisas mudam. Como é que você canta na igreja? Você canta para os homens ou você canta para Cristo? Por Cristo. Quando você está servindo ali a ceia do Senhor, você está fazendo para os homens, para Cristo ou por Cristo? Quando você visita alguém, você está fazendo para Cristo e por Cristo ou para agradar aquelas pessoas? Acho que tudo isso muda a nossa motivação e nossa maneira de viver e de servir, não é verdade? Que Deus nos abençoe nesses princípios. Vamos então para a próxima esfera? Nossos relacionamentos no mundo. Porque nós não vivemos, né, longe do mundo. Nós temos que encontrar aí, né, nosso papel no mundo também. Jesus Cristo orou por nós para que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então nós não podemos esquecer que temos que fazer diferença nesse mundo, né? Então a gente não pode ser alienado dos problemas que acontecem no mundo. Tem muita gente sofrendo, muita gente padecendo, principalmente nesse período da pandemia. Quanta solidariedade precisamos exercer. Então eu quero ler com vocês o texto que nos leva a pensar sobre isso. Vamos ler juntos? É Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim
o fizeram. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Irmãos e amigos que estão conosco, normalmente nós chamamos essa passagem bíblica de parábola das ovelhas e dos bodes. Mas, no entanto, ela não se trata de uma parábola, mas de uma descrição solene, e ricas de uma imagem do dia do juízo. O único elemento próprio de uma parábola é que o juiz separará o justo dos injustos, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Jesus aqui nos diz que um dia ele mesmo, ele é o Filho do Homem, virá em sua glória com todos os seus anjos. Ele se assentará como rei e juiz em seu trono glorioso, e diante dele todas as nações serão reunidas. Olha que coisa, é um dia muito grandioso. Isto é, todas as pessoas de todas as eras da história do mundo, cuja ressurreição não é mencionada, mas é subentendida, serão reunidas. Então ele separará as pessoas umas das outras, como um pastor de um rebanho misto separa as ovelhas dos bodes, colocando os justos à sua direita e os injustos à sua esquerda, e convidando os justos para virem herdar o reino e ordenando aos injustos que se apartem para o fogo eterno. O ensino, irmãos, fundamental aqui dessa passagem não diz respeito ao juiz nem à sentença. Em vez disso, o foco está nas evidências nas quais o juiz baseará a sua sentença. E isso está relacionado à atitude das pessoas para com ele, que é o Senhor de todas as coisas. E aqui é revelado pelas ações dela, ou pela falta de ações dela. Então, aqui ele fala: para alguns dos seus menores, ou seja, os mais humildes irmãos, os justos deram de comer a Cristo quando ele teve fome, deram de beber quando teve sede, acolheram-no quando foi estrangeiro, vestiram-no quando necessitou de roupas, visitaram-no quando esteve enfermo ou na prisão. Porque explicou aqui Jesus: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Por outro lado, os injustos também viram Cristo com fome e com sede, ou seja, um estrangeiro e necessitando de roupas, enfermo e na prisão, mas não o ajudaram em suas necessidades, porque não ajudaram a um dos seus irmãos mais humildes. Diz Jesus que eles serão julgados, não pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer por sua negligência criminosa e por uma grande indiferença. Então, irmãos, quem são esses irmãos de Cristo? Quem são esses irmãos de Cristo? Então, é aqui que entra a interpretação desse texto. Então, todo o Novo Testamento, irmãos, ensina que, embora nós, pecadores, possamos ser justificados apenas pela fé em Cristo, ainda assim seremos julgados por nossas obras. Isso não é uma contradição, não. Sabe por quê? Porque boas obras de amor são a única evidência pública de nossa fé.
Nossa fé em Jesus Cristo é secreta e está escondida em nosso coração. Mas se for genuína, se manifestará de forma visual em boas obras, como disse Tiago. Vamos abrir aqui, ó. Olha o que disse Tiago. Tiago disse: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Então, gente, nós temos que entender aqui isso. E uma vez que o dia do julgamento será um evento público, será necessário que as evidências públicas também sejam evidenciadas, públicas também, ou produzidas. Ou seja, a manifestação da nossa fé em atos de compaixão. O próprio Jesus ensinou isso muitas vezes. Por exemplo, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então, recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Está aqui, ó, Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então, recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Então, irmãos, se então estamos preocupados em alimentar os famintos, né? Vestir os necessitados, visitar e tratar os enfermos e cuidar dos refugiados e dos que estão presos, se não temos consciência social e nenhuma compaixão pelos desprovidos e pelos que nada possuem, se somos passivos diante das agonias que existem, as misérias, né? Dessas coisas urgentes no mundo, então claramente não há amor pelos necessitados em nosso coração. Contudo, e se não há amor pelos necessitados, não há amor por Cristo, porque Cristo se identifica com os necessitados. E se não há amor por Cristo, não há fé em Cristo. E uma vez que a fé sem amor é falsa, e se não há fé em Cristo, não há salvação. Então, por outro lado, se de fato nos voltarmos para Jesus Cristo e depositarmos nele a confiança de que teremos a salvação, nós o amaremos. E se o amarmos, amaremos espontaneamente seus irmãos, os pobres, os famintos, os oprimidos com os quais ele se identifica. E se o amarmos, mostraremos nosso amor servindo a eles. E nesse serviço estaremos servindo a Jesus. A Jesus. Então, queridos, eis aí uma palavra, né? Diante do que Jesus Cristo nos fala. Ele fala para a gente ver Cristo nessas pessoas, né? Ver Cristo em cada pessoa que toco. Ele fala: tive fome, tive sede, estava nu, doente, sofrendo sem abrigo. É tão simples quanto isso. Cada vez que ofereço para cuidar dessas pessoas em suas necessidades. A igreja não pode ser omissa nisso. Eu e você não podemos ser omissos nisso, né? Nosso relacionamento com o mundo não é de indiferença, mas de causar diferença. Vocês entenderam o trocadilho aqui? Então, viver como cristão é viver por Cristo. Procurar fazer isso é certo em si mesmo porque Ele é nosso Senhor, né? E devemos servir a Ele. Gente, eu não falei em nenhum momento aqui que as boas obras antecedem a salvação, não. A salvação nossa é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Mas uma vez salvos pela graça, nós temos que evidenciar essa graça na nossa vida. Sim, servindo, manifestando, produzindo essas boas obras. Vocês entenderam a diferença? Não podemos mudar a ordem aí, porque aí desqualificamos a obra da graça de Jesus. Mas a graça vem primeiro, somos salvos pela graça. Mas precisamos entender as boas obras. É o que Paulo vai dizer, né? Paulo vai falar claramente isso em Efésios, né? Você talvez, às vezes a gente só lembra daquela primeira parte, né? Que somos salvos pela graça.
mediante a fé, mas Paulo deixa bem claro isso aqui no capítulo 2, onde ele diz assim, olha só, pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Está lá no capítulo 2 de Efésios, dos versículos 8, 9 e 10. Então, Cristo está nos ensinando que um relacionamento com Ele nos leva, inevitavelmente, a um relacionamento correto com o próximo. Na família da igreja devemos respeitar, não rejeitar nossos irmãos cristãos, porque eles são servos de Cristo, são servos de Cristo, não são nossos servos, são servos de Jesus. Portanto, eles devem prestar contas a Ele, não a nós, e nós devemos prestar contas a Cristo, não a eles. Seremos consensuosos no trabalho, quer sejamos empregadores ou empregados, porque nossos olhos estarão em nosso Mestre Celestial. E no mundo sofrido devemos nos esforçar muito mesmo, né? Para amar e servir aos necessitados, uma vez que Cristo se referiu a eles como seus irmãos. Devemos dar-lhes o mesmo cuidado que daríamos a Jesus. A maior necessidade, gente, é ver Cristo em toda situação e em todo relacionamento. Não devemos colocá-lo de lado ou trancá-lo em um armário. Não devemos tentar restringi-lo aos domingos, às igrejas, à Bíblia ou à parte religiosa da nossa vida. Pelo contrário, nós devemos acolher a Cristo. Na verdade, descobri-lo em cada parte e em cada momento da nossa vida. Precisamos, portanto, orar para que o Espírito Santo torne Cristo real para nós, uma vez que é seu ministério distinto em fazer isso. Ou seja, o ministério do Espírito Santo é nos levar a glorificar Jesus ou revelar Cristo, como diz João 16, versículos 13 e 14. Então devemos também ser disciplinados no sentido de buscar a face de Deus, a face de nosso Senhor todos os dias e apresentar nossa vida e obra a Ele em oração. Pois assim, pouco a pouco, a presença maravilhosa de Jesus vai proporcionando ensino e aprendizado, e Ele vai conservando em nós o amor, a compaixão, nos ensinando a servir de verdade em qualquer momento. Então nós também o veremos nos outros, e ao vê-lo, iremos tratá-los como trataríamos nosso Senhor. É isso que significa viver por Cristo. Esse é o nosso alvo. É assim que devemos viver. Então, queridos, nós podemos deixar claro aqui, né? Essas três esferas da nossa vida. Essas três esferas que a gente jamais pode esquecer. Nossos relacionamentos na igreja, nossos relacionamentos no trabalho, nossos relacionamentos no mundo. Que Deus possa estar nos abençoando para que a gente entenda todos esses princípios e aplicá-los no nosso viver. Amém? Vamos então para a nossa tela principal e assim a gente cantar, né? Cantar uma música, um hino a Deus, um hino tão importante para a nossa vida cristã, para que a gente esteja em firmeza nessa obra que o Senhor colocou nas nossas mãos.
entendendo os princípios de Deus e aplicando sempre nas nossas vidas. Lembrando que é por Cristo, para Cristo. Amém? Ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados do Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados do Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos ao final da nossa Quinta com Deus. Espero que você tenha aprendido esses princípios e que possamos aplicá-los, porque o mais importante na vida cristã é a gente submeter, né? A nossa fé é feita dessas 3 palavras. Eu tenho que conhecer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas além de saber, eu preciso concordar com essa palavra. E além de concordar, eu preciso submeter, ou seja, eu preciso obedecer, eu preciso confiar, né, plenamente no Senhor. E que possamos colocar nossa vida diante do Senhor, porque é por Cristo que está o nosso alvo. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração e ensinar cada dia mais. Queria dizer agora no final, irmãos, que eu não estou ao vivo com vocês. Essa foi uma transmissão gravada que está agora, nesse momento, sendo transmitida para você. Mas a mesma alegria que eu faço ao vivo, eu fiz aqui gravando, porque eu tenho aqui uma demanda agora à noite, então estou transmitindo para você todas essas lições para que você absorva. Mas conviva aqui, né? Aprenda cada dia a desenvolver essa firmeza no Senhor, que com certeza tudo será abençoado. Que
Quero também orar pelos enlutados, né? Pelos que estão precisando do conforto de Deus, o consolo do Senhor. Para os que estão doentes, acamados. Vamos fechar com essa oração? Deus bendito, Deus eterno, somos gratos ao Senhor e rogamos as tuas bênçãos. Que o Senhor visite os enlutados, os entristecidos, os acamados, os doentes, os que estão em tratamento, os que precisam da tua intervenção. Ó Deus, nós estamos no mundo não para sermos indiferentes, mas para fazermos a diferença. Encha nosso coração de amor e de compaixão. E que a gente sirva vendo o Senhor no outro. Para que a gente tenha relacionamentos no nosso dia a dia melhores. Para que a gente não carregue o peso de que estamos fazendo para os homens, mas estamos fazendo para ti. Mude o nosso coração, transforme a nossa maneira de ver as coisas, para que também causemos esse impacto, esse testemunho de vida no mundo, Senhor. Esteja falando aos corações de todos e ministrando essa boa palavra, enchendo o coração de todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no seu coração, um Abacuque bem forte do pastor Alain. Amanhã de manhã estamos no Instagram, Café e Oração às 9h30. No final de semana estamos juntos, né? Nas nossas transmissões do culto às 9h30 da manhã no domingo e às 19h da noite. E estarei também tendo uma reunião com os líderes, né? Um conselho de obreiros virtual no sábado às 15 horas. Então quem está no nosso grupo de liderança já deve ter recebido esse link. E assim nós vamos ter nossa assembleia, esteja orando por isso. E que tudo transcorra na perfeita paz e bênção do Senhor. Amém? Tchau, tchau. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.